Como estão vocês? Boa noite, sejam bem-vindos. Começamos hoje com um pequeno atraso. Infelizmente tivemos um atraso, mas estamos aqui para iniciarmos a nossa live. Toda terça-feira, às 22 horas, mesmo com algum atraso, ao vivo aqui pelo Instagram. Lenise Guerra, como está, Lenise? Boa noite. Gilmário Batista, boa noite. Evanilson, seja bem-vindo. O Ítalo, boa noite. Laísa Vitória, boa noite. Gisele Pereira, seja bem-vinda. Antônio Milhomem, boa noite. Vino, boa noite. Amanda Simões, seja bem-vinda, Amandinha. Leidiane, seja bem-vinda. Ricardo Bonfim, boa noite. Soc Mirande, boa noite. Jane Ribeiro, seja bem-vinda. Vitória Marinho, Isabel Castro, boa noite. Boa noite, concurseiros e concurseiras. Simone Ares, boa noite. Elielson Neres, boa noite. Kellen Fragoso, boa noite. Giovana Guerra, seja bem-vinda. Leandro Olímpio, estamos aqui. Vinícius Daniel, Zilma, boa noite. Iraci Moura, boa noite. Adriana Oliveira, de Barra do Ouro, seja bem-vinda, Adriana. Meninos, nós tivemos a Lenise, fala, Júnior Gel, sempre por aqui para relembrar as aulas. Ei, Lenise, que carinho sinto por ti, viu? Seja sempre muito bem-vinda, doutora Lenise. Meninos, Edileide Ribeiro, boa noite. Taline Oliveira, boa noite. O Ítalo Gabriel, seja bem-vindo. Deilane Galvão, como está, Deilane? Olha só, hoje nós tivemos um pequeno contratempo. Estava em Porto Nacional há pouco. Vai ter aulões para o concurso da guarda. A Taline está perguntando. Taline, vamos tentar organizar esses aulões. Eu preciso parar e organizar a agenda para fazer alguns aulões presenciais, sabia? Tanto aqui em Palmas como no interior. Mas estava há pouco em Porto Nacional, fui lá agora à noite resolver umas questões. No retorno, passando ali no posto da polícia desativado, né, da polícia rodoviária, nos deparamos com 2 veículos e 3 meninas tentando trocar o pneu do carro. Mas aí não podia passar adiante, né? Não, vamos encostar e ajudar, porque ali pode estar precisando de ajuda. E por coincidência era tudo de família conhecida, tudo amigo. Coincidência boa, danado. Por isso que eu acabei chegando um pouquinho atrasado, viu? Opa! Aquela Fragoso, amiga da sua irmã, Coronel Carmen. Ô, Kellen, vou falar com ela, viu? Muito bem-vinda, sempre. Charles Alves, boa noite. Meninos, a vocês que estão assistindo a nossa live agora, que vai iniciar com Geografia e História de Tocantins, para os concursos que estão por vir. Acho que a iluminação está um pouco ruim aqui, acho que deu uma melhorada. Opa, melhorou. Assim, acho que fica melhor. Bom, os concursos que estão por vir e não está seguindo ainda no Instagram, toda terça-feira às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram, ok? Então, vamos que vamos. Javan Chabeiro lá de Goiatins. Boa noite, Javan. Wesley, boa noite. Júnior Pereira Andrade, professor, vou tentar tirar um print da tela. Boa noite. Boa noite, Júnior. Meu xará. Alcilene, boa noite. José Milton, boa noite. Bom, vamos começar a nossa live. Podemos. Eu vou tentar pegar na live de hoje, meninos, ampliando um pouco o conhecimento em relação ao Tocantins. Até mesmo para quem vai fazer prova da Unitins aí, vai ajudar um pouquinho. Só para entender. Nós estamos agora, já falamos sobre isso antes, em relação à questão do clima daqui do Tocantins. Mas eu sei quando é a época de chuva, eu sei quando é a época de seca. A minha pergunta é por que chove e por que faz seca, né? Se isso vier a ser abordado na prova, será que eu sei responder? Será que eu sei associar o período chuvoso com a estação do ano? E eu pergunto, na realidade, em qual estação do ano nós estamos agora? Vai ajudando aí. VN Andrade, boa noite. Thelma Ferreira, boa noite. Vinícius Jacunda, boa noite. Taline aguardando os aulões aqui em Palmas. Taline, vou ter que organizar.
E semana que vem eu vou estar fora de Palmas, que vamos de novo. Algumas semanas atrás tivemos que viajar, eu e minha esposa, para fazer um procedimento médico, e agora vamos ter que retornar de novo em viagem na semana que vem para fazer esse procedimento. E lá eu vou tentar, de onde estiver, ver se eu consigo fazer a live, mas vai dar certo, com fé em Deus. E por isso eu vou ficar uns dias aí fora, pelo menos quase uma semana. Aí vai me atrapalhar um pouquinho para fazer esse aulão nesse período. Wilcones, boa noite. Professor, algumas lives voltaram para a guarda. Javan, o conteúdo que se aborda é para a guarda, para onde? É o mesmo conteúdo de Geografia e História do Tocantins. Tem apenas alguns enfoques que ele não entra para outros assuntos, tá? Mas o conteúdo que vai ser visto aqui vai envolver os dois, fica tranquilo. Meu amigo Sargento Nirley, boa noite. Raíssa Jorge, boa noite. Elanice Torres, saudade de você, do nosso tempo de escola, doutora Elanice. Tá morando em Brasília, vou passar o Natal aí em Brasília, viu, Elanice? Quem sabe a gente se encontra por aí, matar um pouco a saudade. Muitos anos que eu não a vejo. Muito bacana, seja bem-vinda. Ok, vamos lá, meninos. Primeiro, nós estamos em qual estação do ano? Já respondeu alguém aí para mim? Pastor Jones Lima, boa noite. Morador do estado do Pará. Eu falo pastor porque tá PR antes do nome. Penso eu que seja pastor. Cleões lá de São Félix, Tocantins, boa noite. Boa noite. Quando for passar por IFTO, aguardo pela visita. Show de bola, Matheus. Fraguinha Andrade, boa noite. Meu amigo professor, boa noite. Ok. A Maria Olete, prof, sou tia do Breno, é a Bruna, Breno e Bruna. Que bacana. Meninos, a prova da Unitins domingo, já estão dizendo aí, professor, vamos aliviar aí, passa o conteúdo, vamos passar agora. Para vocês entenderem, estava tentando ler as questões aqui, para vocês entenderem um pouco sobre o clima do Tocantins, tá? Relembrando que esse assunto pode ser abordado tanto na prova da Unitins, como concurso da Guarda, da SEDUC, da Saúde, da Polícia Civil, todos eles. Professor, o que eu preciso entender sobre esse assunto? Primeiro, nós temos um clima tropical com período chuvoso e seco alternado. O que é um clima tropical? É um clima quente com chuva e seco alternado. A nossa chuva se concentra quando? De outubro a abril é período chuvoso. De maio a setembro é período de seca. Professor, eu já ouvi dizer que o clima é tropical, tá correto? Tá. Clima tropical semiúmido, correto também. Clima tropical continental, porque se dá no interior do continente, a região do Cerrado. Correto também. Clima tropical típico, correto também. Se falar apenas semiúmido, tá correto. Falei só tropical, falei só semiúmido, falei tropical continental, tropical semiúmido, tudo correto. Tropical típico, tudo correto. Agora, a nossa chuva se concentra no verão, ok? O professor tem certeza absoluta. A estação do ano do verão para o hemisfério sul é de dezembro a março. Dezembro a março é a época do ano que mais chove aqui no Tocantins. Então, chuvas concentradas no verão e seca no inverno. A seca, ou melhor, o inverno, a seca é de maio a setembro e o inverno é de junho a setembro. O período de junho a setembro é o período mais seco que nós temos aqui. Então, eu posso sim afirmar que as chuvas concentram no verão, a seca se intensifica no inverno. Tá. Professor, mas o que provoca a chuva na nossa região? Meninos, no mapa do Brasil, aqui eu cheguei corrido hoje por causa do episódio, não pude preparar melhor para vocês, mas tenta entender. Nossa, agora que eu lembrei que minha cunhada tinha me pedido um mapa para hoje à noite e eu não... E furei com ela, desculpa aí. Mas voltando um pouquinho. No mapa do Brasil, nós temos 5 massas de ar principais que atuam no Brasil, tá? 5 massas de ar. Professor, quais as mais importantes para a prova? As duas mais importantes são a massa de ar equatorial continental, é uma massa de ar que se forma lá na região da floresta amazônica, tá? Equatorial continental, ela é uma massa, por ser uma massa equatorial, por se formar na região amazônica, é uma massa quente, ok? Porém, a região amazônica é uma das regiões que mais chove no mundo e a região que mais chove no Brasil. Então, ela é uma massa quente e úmida, tá certo? A massa de ar que se forma sobre a Amazônia é uma massa quente e úmida. Sabe o que acontece nessa época de verão?
ou melhor, no nosso período chuvoso, né, desde o mês de outubro adiante, essa massa de ar sai lá da região amazônica e ela vem avançando pela região do Tocantins, pela região centro-oeste, pegando um pouco do sudeste. Quer dizer, uma massa quente úmida é como se aqui fosse a Amazônia, tá? E ela sai daqui, ó, e vai avançando, pegando boa parte do país. A região central do país inteiro ela pega. Professor, você quer dizer que essa massa de ar quente e úmida que se forma na Amazônia equatorial continental é ela responsável pela chuva aqui na nossa região? É. E exatamente por ela ser uma massa quente é que mesmo no período chuvoso aqui continua quente. Tá entendendo? Então, na prova, quando se falar de massa equatorial continental responsável pelas chuvas no Tocantins, tá correto. Massa equatorial continental responsável pelo período chuvoso em toda a região não só da Amazônia, mas toda a região do Cerrado, está correto. Ou seja, a época de chuva aqui no Tocantins é a mesma época de chuva no Mato Grosso do Sul, no estado de Goiás, lá em Brasília. Por quê? Porque é a mesma massa de ar, que ela vai descendo lá da Amazônia e avançando sentido centro-sul do país. Professor, mas por que a temperatura na nossa região é diferente da temperatura que ocorre lá em Goiânia, por exemplo, ou Brasília? Que também é região do Cerrado, que também sofre influência dessa massa de ar. Porque, diferente de Goiânia ou Brasília, o Tocantins está numa região de altitude muito menor. Ou seja, o clima de Brasília é clima tropical de altitude. Tropical de altitude. É um clima tropical quente, com período chuvoso e seco alternado? É. Porém, devido à maior altitude, lá em Brasília você tem pontos em Brasília que superam 1.000 metros de altitude. Só 3% do território brasileiro tem altitudes que superam 1.000 metros. Só 3%. E não é todo o Distrito Federal que está acima de 1.000 metros, mas tem pontos ali no DF que superam 1.000 metros. A média de altitude do Distrito Federal supera 800 metros em relação ao nível do mar. Palmas, por exemplo, tem uma altitude média inferior a 300 metros em relação ao nível do mar. Daí você imagina, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. É por isso que em Brasília, é por isso que em Goiânia, você tem altitudes menores. Aliás, você tem temperaturas menores. São dois fatores principais. Um deles, você tem maior altitude. Outra delas é uma região mais distante da linha do Equador. E quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente é. Ou seja, Palmas está numa região de menor altitude e está numa região de menor latitude. O que é latitude, professor? É distância medida em graus a partir da linha do Equador. Imagine vocês que eu tenho aqui, ó, esse fiozinho aqui representa a linha do Equador, tá? A linha do Equador é a região mais quente que nós temos no planeta, teoricamente. O que quer dizer? Quanto maior a distância da linha do Equador, seja para o norte ou seja para o sul, menor vai ser a temperatura. Ou seja, quanto maior a distância da linha do Equador, a linha do Equador não é 0 grau, quanto maior a distância de 0, maior o valor em graus, chegando a 90 graus no Polo Norte ou 90 graus no Polo Sul. E quanto maior a latitude, que é esse valor em graus, menor vai ser a temperatura. Palmas está numa latitude de aproximadamente 10 graus a sul da linha do Equador. O Tocantins, a divisa de Tocantins com Goiás, já são 13 graus a sul da linha do Equador. Quer dizer, a latitude de divisa com Goiás é a latitude 13 sul. Se você pega já a região de Brasília, de Goiânia, é uma latitude maior ainda. E quanto maior a latitude, menor vai ser a temperatura. Quanto maior a altitude também em relação ao nível do mar, menor vai ser a temperatura. Está entendendo por que Brasília e Goiânia apresentam temperaturas menores do que a nossa? Diferente do que acontece aqui, aqui tem menor altitude e menor latitude. Aqui está mais próximo da linha do Equador, certo? Ô Joel Júnior, fala mestre, boa noite. Flaviene, boa noite. Madureira, Eliane, boa noite. Eliane Madureira. Maura Batista, boa noite. Seja bem-vinda. Meninos, salve, salve. Débora, sempre aqui, muito bem-vinda. Eu vou colocar o telefone aqui para quem não recebeu o material gratuito ainda de Geografia e História do Tocantins. 984857576. Apostilas grátis, atualizadas, para te ajudar tanto para o concurso como também para o vestibular. Aqui, meninos, tá aí o meu contato. Manda um oi aí para esse número de WhatsApp que estarei fornecendo a vocês material gratuito
Geografia e História do Tocantins. Lá tem também Estatuto da Guarda Metropolitana, Lei Orgânica do Município, Regimento Interno da Assembleia, para vocês solicitarem, tá? Só mandar um WhatsApp que vamos estar encaminhando para vocês gratuitamente. Professor 28DL, boa noite, seja bem-vindo. Oh, Carmelita, lá de Colmeia, seja bem-vinda. Está aí com o nome de Alicia, né? M. Gabi, conheci pelo YouTube, amei a aula sobre história de Tocantins. Ô, M. Gabi, seja bem-vinda, fico feliz que tenha gostado, viu? Vinícius Daniel, professor, as apostilas do site estão atualizadas, né? Geografia e História estão. Na realidade, essas apostilas, todo ano eu vou fazendo atualização, pegando os detalhes sobre ela, principalmente a parte de geografia, de história não, porque a história mesmo não muda. Ela apenas pode acrescentar, mas eu acrescento os aspectos históricos na parte de geografia. Ok? Ali, antes eu colocava a apostila tudo em uma só, né? Agora dividi a apostila, tem a apostila de Geografia do Tocantins, a apostila de História do Tocantins. Silvio, Goiás Tocantins, concurso Polícia Civil pode ocorrer ainda no primeiro semestre do próximo ano, professor? Acredito que sim. Hoje, por coincidência, eu estava com o secretário de Segurança Pública e esqueci de perguntar para ele. Estava numa conversa amigável ali, mas esqueci. Mas tem o telefone, vou entrar em contato com ele depois para saber como é que está a previsão. Magna, manda um WhatsApp aí para mim para ganhar a apostila, tá? Amanda Carine, boa noite. Cheguei. Sibeli, boa noite. Beth Franca, seu material maravilhoso, já recebi as minhas, obrigada. Fico feliz, viu, Beth? Muito bom. Estudando pelo seu material em lives há 5 meses para ser Duque, o Ashley. Caramba, que bom. Nós estamos há mais de 10 anos fazendo lives para ajudar mesmo quem quer concurso, quem quer entrar nas faculdades. Mas está ajudando, graças a Deus. Mas vamos voltar aqui. Ficou claro para vocês a questão do clima? Tropical semiúmido, ou tropical, ou semiúmido, ou tropical continental, ou tropical típico, com verão chuvoso e inverno seco, verão de dezembro a março, só que o período chuvoso é de outubro até abril, e dentro desse período chuvoso a época que mais chove é de dezembro a março, que coincide com a estação do ano do verão. Por isso nosso verão é chuvoso, e a época de seca, de estiagem, é de maio a setembro. Só que a estação do inverno é de junho a setembro, é uma época muito seca. Portanto, verão concentra a chuva, inverno concentra a seca. Tudo bem aí? Tranquilo? Fácil demais. Professor, vamos pegar algumas dicas sobre mais diversos assuntos sobre Tocantins agora, voltado aí para quem já vai fazer o Unitins também, né? O conteúdo que eu vou falar cai tanto para o Unitins como para os concursos, fica tranquilo. Olha só, relembrando então, vegetação. Que vegetação predomina? Cerrado. Cerrado corresponde a quanto do estado do Tocantins? 87% do Tocantins é cerrado. Professor, não é 100% de forma alguma. E floresta amazônica? Tem no Tocantins? Tem. 10% do Tocantins é floresta amazônica. Professor, onde é que tem floresta amazônica no Tocantins? Me explica. Aqui, ó, voltando ao nosso mapa, que é lá do Lar do Churrasqueiro, o meu amigo Evandro Rezende me deu uma tábua de churrasco, que hoje só está cortando ovo, com o mapa do Tocantins. Muito obrigado, Evandro, lá do Lar do Churrasqueiro. Segue que lá tem muita coisa bacana pro seu churrasco, viu? De facas, as mais variadas e tudo mais. Mas voltamos aqui. Aqui eu tenho o estado do Tocantins, certo? Ok. Professor, eu preciso saber o quê? Primeiro básico, você tem que saber quais são os estados que fazem fronteira com o Tocantins. Aqui eu tenho Maranhão, aqui eu tenho Pará, ok? Maranhão do lado de cá, vou tentar segurar aqui. Maranhão fica do lado de cá, Pará fica do lado de cá, certo? Professor, esse lado aqui é todo leste. E quais são os 3 estados que fazem fronteira com Tocantins a leste? Eu tenho Maranhão, eu tenho Piauí aqui, pegando esse pedacinho apenas, e eu tenho Bahia, que pega essa parte de baixo aqui. Então, a leste eu tenho Maranhão, Piauí e Bahia, os 3 estados. E a oeste eu tenho Pará aqui na parte superior e o Mato Grosso na parte inferior, que envolve a Ilha do Bananal. Ok. Professor, e a sul, Goiás? Fronteira sul é apenas o estado de Goiás. Oeste, Pará e Mato Grosso. Leste, Maranhão, Piauí e Bahia. Tudo bem aí? Ok, 6 estados fazem fronteira. Dos 6 estados que fazem fronteira com Tocantins, qual deles predomina a floresta amazônica? Maranhão não é. Piauí também não, Bahia muito menos, Goiás de forma alguma, Mato Grosso sem chance. Mato Grosso sem chance, mas eu tenho o estado do Pará. O Pará pertence à região norte, o Pará predomina a floresta amazônica. Tá, professor, onde é que você quer chegar com essa afirmação? E lembra que eu perguntei para vocês onde é que tem floresta amazônica no Tocantins?
que 10% do Tocantins é floresta amazônica? Bom, se o Pará está localizado aqui, ó, se o Pará está nessa fronteira aqui, e o Pará predomina a floresta amazônica em solo tocantinense vai pegar daqui para cima. Onde está passando meus dedos aqui, ó. Na divisa com o estado do Pará. Não é só Bico do Papagaio, não. No Bico do Papagaio eu tenho, mas eu tenho no Vale do Araguaia, divisa com o estado do Pará. É onde eu tenho floresta amazônica. Aí você me pergunta, professor, eu vi numa prova falando assim, ó, região que mais chove no Tocantins. Eu fiquei, meu Deus, onde vai ser? Gente, região que mais chove no Tocantins, qual é a região que mais chove no Brasil? Não é a região amazônica? Então a região que mais chove no Tocantins é a região que está na fronteira com a floresta amazônica. Onde é que tem fronteira com a floresta amazônica? Não é envolvendo a divisa com o Pará? Então essa área onde predomina a floresta amazônica é onde eu tenho maior intensidade de chuva no estado. Professor, e a região mais seca do Tocantins? A região mais seca é aqui, ó, essa região sul-sudeste aqui do estado, divisa com a Bahia, pegando essa região aqui, ó, esse triângulo aqui que eu estou fazendo com o dedo. Isso aqui é a região mais seca do Tocantins, um pouco do sul-sudeste do estado. Normalmente a prova aborda mencionando a região sudeste. Quando quer ampliar, fala sul-sudeste do Tocantins, é a região mais seca. Professor, entendi. Então a região mais seca é a divisa com a Bahia, pega a divisa com a Bahia, e a região mais chuvosa pega a divisa com o Pará. Perfeitamente isso. Ok. Professor, entendi que o Cerrado é 87% do Tocantins, da vegetação do Tocantins, e que floresta amazônica é 10% da vegetação do estado. Perfeito. Que floresta amazônica está no Vale do Araguaia, divisa com o estado do Pará, ok? Mas eu tenho nessa região, meninos, aqui, tá vendo aqui o Tocantins? Aqui eu tenho o Rio Araguaia, tá? Para quem não conhece o Tocantins, o Rio Araguaia, ele é divisa. Aqui é Goiás, aqui é Mato Grosso. Entre Goiás e Mato Grosso fica o Rio Araguaia, ele é divisa entre estados. Depois ele chega aqui, ele divide em dois braços, formando a Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do planeta e 100% tocantinense. Tá vendo os meus dois dedos aqui? Aqui é o Rio Araguaia, aqui fica o rio à direita da Ilha do Bananal, que é um braço do Araguaia, porém recebe o nome de Rio Javaés, ok? Então vem Rio Araguaia e Rio Javaés, formam aqui a maior ilha fluvial do planeta e se encontram aqui em cima, ok? Ó o formatão aqui, ó. Depois se encontram lá em cima, o Javaés deságua na Araguaia e passa a receber somente o nome de Araguaia, né? E continua o Rio Araguaia aqui. Certo? E aí, professor? E aí, meninos, que nessa região aqui, ó, envolvendo aqui a ilha, a parte norte da Ilha do Bananal, aqui ao redor da parte norte da Ilha do Bananal, e pegando um pouco da floresta amazônica, eu tenho um parque estadual, mais ou menos na altura dos meus dedos aqui, ó, eu tenho um parque estadual importante nessa região que muita gente desconhece. Quando se fala de parque estadual no Tocantins, todo mundo já pensa aqui, ó, no Jalapão. Mas esquece que aqui tem um outro importante parque estadual na parte oeste, chamado de Cantão. Cantão, existe o Parque Estadual do Cantão, existe o Parque Estadual do Jalapão. Cantão oeste, Jalapão a leste. Cantão na parte ocidental do Tocantins, Jalapão na parte oriental, parte leste do Tocantins. Professor, me diga uma coisa. O Cantão é o que mesmo? Meninos, o Cantão é o nosso Pantanalzinho. É o Pantanal tocantinense. Como assim, professor, o nosso Pantanal? Olha só, quando se fala em Pantanal Mato Grossense, o que vem na sua mente? Ah, professor, vem Jacaré, vem Tuiuiu, vem área alagada, centenas de lagos e lagoas, essa natureza de área alagada. Exatamente. Sabe o que é o Cantão? É isso. São milhares de jacarés, tuiuiu, veado campeiro e área alagada. Essa região oeste do Tocantins é região de relevo mais próximo à planície. Como é uma região planície, relevo plano e baixo, tá? Como é uma região de relevo mais plano e de menor altitude, quando ocorre a chuva na região de forma mais intensa, os lagos, lagoas e rios da região transbordam, formando uma grande área alagada, que é essa área que nós chamamos de Cantão. Professor, então o Cantão ele tem características semelhantes ao Pantanal Mato Grossense? Tem. Professor, e o que já caiu sobre o Cantão nas provas que é importante eu saber? Olha só. Na prova caiu assim: trata-se de um importante parque estadual que recebe milhares de turistas ao longo do ano. É um dos mais importantes cartões postais do Tocantins. Quando fala parque estadual, turismo, milhares de turistas ao longo do ano, cartão postal do Tocantins, o que vem na sua mente? Jalapão. Só que o Jalapão está onde?
Tá aqui, ó, professor, é aqui que fica o Jalapão, pegando divisa com Maranhão, divisa com Piauí, divisa com Bahia. É aqui que fica o Jalapão. E daí? E daí que a prova dizia que esse importante parque estadual, que é cartão postal, que recebe turistas, ele se localiza na parte ocidental do Tocantins. Jalapão é parte leste, leste é oriente, ocidente é oeste. Então, se falar de um parque estadual na parte ocidental, oeste, está se referindo a Cantão. Se falar na parte oriental, leste, está se referindo a Jalapão. E a questão dizia assim, importante parque estadual, milhares de turistas, cartão postal do estado, e se localiza na porção ocidental do Tocantins. Quase todo mundo, 99% marcou Jalapão e errou. Porque não se atentou que Oriente é leste, Ocidente é oeste, que Ocidente seria Cantão e não Jalapão. Até mesmo porque erraram. Porque a grande maioria nunca nem tinha ouvido falar do Cantão. Tá entendendo aí? Agora, o que mais, professor, sobre o Cantão já foi abordado na prova? Foi abordado na prova falando assim, ó. Trata-se de uma área no estado do Tocantins que é encontro de 3 importantes ecossistemas. 3 importantes ecossistemas. A região do Cantão, meninos, é encontro de cerrado com floresta amazônica. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês que a floresta amazônica pega aqui essa região, divisa com Pará, Vale do Araguaia? Pois é, essa região divisa com Pará aqui pega também o Cantão. Então, nessa área aqui, ó, que tem o Cantão, tem mistura de floresta amazônica com cerrado. Professor, tá, você falou 3 importantes ecossistemas. E você me disse agora floresta amazônica e cerrado que mistura. E qual é a outra? A outra é a vegetação pantaneira. Vegetação pantaneira, pântano nem existe no Brasil, mas é assim que é abordado, fazendo alusão ao Pantanal Mato-Grossense. Lembra que eu comentei há pouco que essa região fica alagada, parcialmente submersa, as árvores submersas ou parcialmente submersas, semelhante ao Pantanal? Pois é, o Cantão é encontro de vegetação pantaneira, de cerrado e de floresta amazônica. Entenderam aí o que é o Cantão? Entenderam onde fica o Cantão, a importância dele? Tá claro isso? Fácil, demais. Meninos, agora aproveitando o gancho dessa região do Cantão, que não tem nada a ver com o Jalapão, exceto porque também é parque estadual, nós tivemos agora a Conferência Internacional do Meio Ambiente, né, do Clima, na realidade, ocorrida no continente africano, no Egito. O que ocorre, professor? Bom, lá sempre é discutida a questão do sequestro de carbono, e o Tocantins foi pioneiro no sequestro de carbono. Aí você fala, professor, o que é mesmo sequestro de carbono? Que inclusive já foi abordado em prova. Sequestro de carbono ou a venda de créditos carbono, vou explicar para ti o que é. Olha só, a vegetação, ela libera oxigênio e ela absorve gás carbônico, ok? Gás carbônico, CO2, dióxido de carbono, conforme você queira chamar. Dióxido de carbono, gás carbônico ou CO2 é a mesma coisa, tá? Esse gás carbônico, ele é emitido pela queima de combustíveis fósseis, pelas queimadas, pela queima de combustível dos veículos. E esse gás carbônico ele é absorvido pela vegetação. Entendi isso, professor? Ok. O que nós temos então? O Tocantins, ou melhor, o Brasil, ele tem uma quantidade de tonelagem de gases que provocam efeito estufa, de gases, a exemplo, gás carbônico, certo? A atmosfera. Cada país tem uma tonelagem X permitida de emissão de gás carbônico. Porém, o Brasil é um país ainda muito rico em vegetação. E por ser um país muito rico em vegetação, ele tem uma possibilidade de emissão de poluentes maior, porque ele absorve boa parte dos poluentes emitidos. Está entendendo o raciocínio? Isso quer dizer o quê, professor? Que, a exemplo do Tocantins, o Tocantins ele não tem quase nada de emissão de poluentes, exceto no período de queimada. Diante disso, eu posso afirmar a vocês que nós temos um crédito, nós absorvemos gás carbônico, nós temos um limite de emissão que nós não usamos. Como nós não usamos a quantidade de gases poluentes que poderíamos emitir à atmosfera, nós vendemos o direito de emissão a outros países que emitem mais do que deveria. Entendeu o que é venda de crédito carbono? O Tocantins tem o direito de emitir, por exemplo, 10 toneladas diárias de gases estufa à atmosfera. O Tocantins emite 0,1 tonelada. Então, o Tocantins pode vender 9,9 toneladas diárias de emissão para outros países. Essa venda de crédito de emissão de gás carbônico é o que nós chamamos de sequestro de carbono. Sequestro de carbono. Ok? Tá claro isso aí? Entenderam? Professor, e daí? E daí que
A venda de sequestro de carbono envolve a região do Cantão e envolve a região da Ilha do Bananal. Aquela área ali foi feito um estudo em cima da vegetação que se encontra, da capacidade de absorção de gás carbônico, certo? E nós, em função disso, emitimos o direito, aliás, vendemos o direito de emissão de poluentes, porque nós absorvemos aqui o direito de emissão de poluentes para outros países. A Inglaterra, por exemplo, consome nosso direito de emissão. Ela manda milhões de dólares de libra esterlina, né, para o governo tocantinense exatamente por causa disso, porque nós vendemos o crédito carbono a eles. Ficou claro? Está tranquilo que é isso, que o Tocantins é pioneiro nesse sentido, certo? Na venda de crédito carbono no mercado internacional. Andiara Silveira, cheguei atrasado na aula, aqui de Sandolândia, que bacana, viu, Andiara? Que bom que você está aqui. Israel Guimarães Júnior, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Diana Moreira, boa noite. Cadson Borges, Guarda Metropolitana, professor. O edital da Guarda deve sair agora na primeira semana de dezembro, hein? Inicialmente, a idade de ingresso é até 45 anos. Se não mudarem nada, deve ser até 45. Fábio Bredon, professor, os concursos PM Bombeiro costumam ter vagas para PCD? Não costumam ter vagas para essa finalidade. Quer dizer, para essa finalidade não, para portadores. Rosana Moraes, Acácio, boa noite, professor, obrigado por doar seu tempo. Eu que agradeço a vocês por doarem o seu tempo de estar aqui acompanhando a nossa live. E por favor, quem não está seguindo ainda, segue aí no Instagram, faz esse favor, pelo amor de Deus, toda terça-feira às 22 horas, há mais de 10 anos a gente fazendo aula por aqui, pelo Facebook, pelo YouTube, você não está seguindo ainda, na armaria, e marca os amigos aí para eles seguirem também. Vinícius Daniel, material excelente. Suiane, boa noite, professor. Amanda Carine, professor, o concurso do sai. Conversei com o secretário, agora em dezembro saiu o edital, tá? Divino Rodrigues, concurso da Assembleia. Tô cobrando, escutei um boato lá, mas eu sempre fico na cobrança intensa para ver se ele venha sair de vez. Mas não é fácil, né? Da Câmara Municipal, eu fiquei 5 anos cobrando até que ocorresse. Adriano Oliveira, professor, você acha que o concurso da SEDUC vai sair mesmo? Acho sim. Francis Leude, cheguei atrasado na aula, mas chegou, tá valendo. Maria Joana, boa noite. Wesley, já temos banco definido, só falta o edital. No caso da educação, já tem banco definido, FGV. Ismael Armondes, boa noite, professor, meu futuro governador, meu amigo Ismael Armondes, como está? Rodneia, boa noite, professor, aqui de São Sebastião do Tocantins, Bico do Papagaio. Rodneia, seja bem-vinda. Ismael, talvez, se tua irmã deixar, talvez eu passe por aí em breve, viu? Daqui uns 10 dias. Divino Rodrigues, Pará, boa noite. Luísa, boa noite, Pará. Wesley, Pará. Pará, vocês estão respondendo, é o que eu tinha perguntado antes. Para esse tal sair, Karina Brunetti, repete, por favor, dividida da região mais seca. Região mais seca fica na região sudeste do estado, divisa, né? Divisa com a Bahia. Clelileia. Região mais seca, sudeste ao sul, sudeste divisa com a Bahia e Goiás, exatamente nessa região. Região... Obrigado, Cariane. Sou de Casiara, onde fica o Pastoral do Cantão. Dani Leone. Já fui muito nas praias aí em Casiara. Professor, cria um projeto na Assembleia para preservar a natureza, a criação de Deus. Você já tem toda uma legislação nesse sentido. Luana Carine, agora se obedece é outra história, né? Tem que promover fiscalização e punição. Luana Carine, de Porto Nacional, minha conterrânea, seja bem-vinda. Vai ficar salva sim, Fran, essa live, tá? Laiane, boa noite. Bom, vamos continuar aqui a live. Tava tentando responder, ver se tinha algum questionamento aqui, mas tá tudo indo bem. Ok. Fragozinho, professor, onde fica localizado o bendito ponto geodésico do Tocantins? Fragozinho, na realidade o ponto geodésico do Tocantins não tem definido não. Eles falam do ponto geodésico do Brasil, que fica na Praça de Girassóis, tá? Onde fica a sede do Palácio Araguaia. Só que nós temos um detalhe aí. Quando fala ponto geodésico, para quem está acompanhando, ponto geodésico é ponto central. Professor, o ponto central do Brasil está aqui na Praça de Girassóis, no centro de Palmas? Tá. Para nossa prova, tá. Na realidade, existem alguns questionamentos se esse ponto geodésico não estaria, pegando aqui novamente no nosso mapa,
lá do Lar do Churrasqueiro, obrigado Rezende, Evandro Rezende. Olha o que nós temos. Aqui próximo, aqui é a Ilha do Bananal, lembrando vocês, tá? Próxima divisa Tocantins com a Ilha do Bananal, que alguns cartógrafos chegam, não oficialmente, mas a apontar que poderia ser sim o ponto geodésico, e não no centro do estado de Tocantins, em Palmas. Mas o governador colocou um monumento lá, indicando como centro ponto geodésico, então é assim que é abordado nas provas, cai na prova, você marca que é lá na Praça de Girassóis, está tudo certo. Ok? Detalhe que nós temos aí é que dentro do palácio, no térreo do Palácio Araguaia, que é a sede do governo do estado, no térreo do Palácio Araguaia tem uma Rosa dos Ventos ali no térreo. E indica aquela Rosa dos Ventos, o centro dela, como sendo o centro geodésico do Brasil. Mas como a Praça de Girassóis, ou melhor, o Palácio Araguaia não está aberto para visitação 24 horas por dia, todo dia da semana, e eles fizeram um monumento na parte norte da praça, indicando nesse monumento ser o ponto geodésico do Brasil. Aí eu lembro que uns alunos perguntaram assim, professor, mas o ponto geodésico é lá dentro do palácio ou é na parte norte da praça? Rapaz, ele já veio, foi do Mato Grosso, né? Então, levar do palácio para 50 metros adiante não vai fazer muita diferença, não paga nem frete para levar de um canto para outro aí. Mas a prova em geral não fala dentro do palácio, fala na Praça de Girassóis, que o palácio está inserido na praça. Ok? Ok, meninos. Saliane, boa noite. Sou de Taquara Sul Grande, que bacana, viu? Boa noite, seja bem-vinda. Professor Paulo Gel, boa noite, Paulo, seja bem-vindo, meu amigo, muito bom você aqui. Ok, vamos continuar. Meninos, quem não está seguindo, segue aí no Instagram. Quem não recebeu a apostila gratuita de Geografia e História do Tocantins, manda um oi aí para esse número de WhatsApp que está fixado aí embaixo para que você receba. E no seu oi, você manda assim, professor, eu sou fulano de tal cidade, fulana de tal cidade, que facilita para eu salvar o telefone de vocês. Professor, por quê? Porque eu faço aulões em algumas cidades do estado. E quando eu vou fazer os aulões, o que eu faço? Eu mando mensagem informando o aulão para os alunos que eu tenho daquela cidade. E normalmente faço esses aulões cobrando 2 quilos de alimento ou R$10, porque de graça ninguém valoriza, mas normalmente é para fazer os alimentos ficar na própria cidade e ajudar quem precisa ali. Eu não me envolvo em entrega dos alimentos, deixo a pessoa que deu suporte para a gente na cidade, faz o recolhimento e a distribuição depois, tá? Mas voltemos então. Falei um pouquinho sobre o clima, falei um pouquinho sobre o cantão, falei um pouquinho sobre a vegetação do cerrado, da floresta amazônica. Coloca uma coisa na cabeça de vocês quando falo vegetação. Sabe o Bico do Papagaio? Esse extremo norte do Tocantins é chamado de Bico do Papagaio, né? A região a norte de Araguaína é chamada de Bico. Ok, depois de Araguaína. E daí, professor? E daí que no Bico do Papagaio eu tenho forte concentração de coco-babaçu, tá? E daí, professor? E daí que lá no Bico eu tenho, quando se fala de extrativismo de babaçu, é na região do Bico. Quando se fala de Tobasa, que é a fábrica que faz o processamento do babaçu na região, lá em Tocantinópolis, no Bico Papagaio, é lá também. Agora, uma coisa importante que já foi abordada sobre essa região é sobre conflito pela posse de terra. Na década de 80 foi muito intenso, muito forte o conflito pela posse de terra na região do Bico do Papagaio. E até hoje é evidenciado nas provas. Quando se fala em prova de concurso regional ou de vestibular sobre conflito pela posse de terra no Tocantins, você remonta à época que isso se dava de forma muito intensa, onde o padre Josimo Tavares foi assassinado por defender o movimento sem terra, certo? Que foi na região do Bico do Papagaio. Ok? Tranquilo aí? Fácil. Professor, entendi. Conflito posse de terra é lá no Bico. Professor, eu passei numa rodovia aqui, tinha um assentamento aqui no centro do estado. Não, esquece isso. É no Bico do Papagaio. Falei em conflito, é no Bico do Papagaio. Professor, fala um pouquinho agora sobre os rios Tocantins e Araguaia. Que, basicamente, o que eu preciso saber sobre eles? Meninos, que a bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica 100% brasileira. Cai na prova falando exatamente isso. Maior bacia hidrográfica 100% brasileira é Tocantins-Araguaia. Correto. Que a bacia Tocantins-Araguaia drena aproximadamente 10% do território nacional. Correto. Que a bacia Tocantins-Araguaia é composta por 2 rios principais, sendo o rio Tocantins o rio principal e o Araguaia o seu principal afluente. Correto. Que o rio Tocantins é um rio de planalto e o rio Araguaia é um rio de planície.
Ah, professor, mas o que é esse negócio mesmo de planalto e planície? Me explica. Gente, para quem vai fazer o NITINS, presta atenção na definição do relevo, tá? No Tocantins tem planalto, planície e depressão. Tem as 3 formas de relevo: planalto, planície e depressão. O que é mesmo planalto? É relevo mais alto, podendo ser plano ou podendo ser acidentado. Se o relevo é acidentado, a curvatura aqui. Se o relevo é acidentado com serras, se o relevo é plano, desde que ele seja mais alto, ele é planalto. Mais alto quanto, professor? Superior a 300 metros de altitude. É relevo de planalto, tá? Segundo Jurandir Rossi, relevo irregular pode ser plano ou acidentado com altitude superior a 300 metros. Mas tem uma definição internacional para relevo de planalto, que é aquele relevo mais alto onde o processo de erosão supera a sedimentação, onde, devido à chuva, seres vivos, os ventos, vai erodir a região mais alta, vai doar sedimentos sendo transportado pela chuva, pelo vento ou pelos seres vivos, depositado na região mais baixa. A região mais baixa que acumula sedimento é planície. A região mais alta que doa sedimentos é planalto. Então, planalto é a região de relevo mais alta e planície é a região de relevo mais baixa. Planalto é a região cujo relevo supera 300 metros de altitude e planície, no Brasil, é a região cujo relevo é inferior a 100 metros de altitude. Ah, professor, então planalto é a região mais alta. Plana e alta? Não. Plana e alta, não. Ela pode ser plana e alta, mas ela também pode ser de relevo de serra e alta. Ok? Planalto é relevo irregular, ou plano acidentado, desde que em maior altitude, superior a 300 metros, onde a erosão supera a sedimentação, onde doa mais sedimentos do que recebe. E planície de altitude inferior a 100 metros, onde a sedimentação supera a erosão, onde recebe mais sedimentos que vão acumulando aqui na planície, recebe muito mais sedimentos do que doa. Compreendeu o que é planalto e o que é planície? Agora, o rio Tocantins é um rio de planalto, o rio Araguaia é um rio de planície. O rio Tocantins, ele fica aqui, ó. Tá vendo aqui meu braço? No meio do estado? Aqui é onde passa o rio Tocantins. No centro do estado de Tocantins. Passa aqui, nasce lá na região de Brasília, avança aqui Goiás, norte goiano, corta o centro do Tocantins, chega aqui, pega a divisa com o Maranhão, até se encontrar com o rio Araguaia aqui no Bico do Papagaio. Ó o rio Araguaia aqui, ó. Sempre divisa entre estados. E se encontra com o rio Tocantins lá no Bico do Papagaio. Quando esses 2 rios se encontram, o nome que permanece é Rio Tocantins. E assim vai até a região próxima a Belém do Pará, ao redor da ilha de Marajó, próximo à foz do rio Amazonas. Professor, lá perto de Belém, ao redor da ilha de Marajó, perto da foz do Amazonas, no Oceano Atlântico, tudo isso já caiu em prova. Falando exatamente isso, já caiu em prova. Professor, tá, entendi para onde ele deságua, que é lá no norte. Entendi que o rio Tocantins nasce na região ali do entorno do DF. Entendi que o rio Araguaia divisa entre estados desde a nascente entre Goiás e Mato Grosso, depois entre Tocantins e Mato Grosso, depois entre Tocantins e Pará, até se encontrar com o rio Tocantins no Bico do Papagaio e passar a receber o nome somente de Tocantins. Entendi isso. Agora me lembra, professor, por que... como é que eu consigo identificar mais facilmente o fato do rio Tocantins ser um rio de planalto e o Araguaia ser um rio de planície? Lembra que eu falei que o planalto é relevo mais alto? Se o planalto é um relevo mais alto, a declividade do relevo para esse rio vai ser mais acidentada, aliás, mais intensa, né? Com declividade mais intensa, a correnteza do rio que for de planalto, com relevo mais inclinado, a correnteza do rio é mais forte. Então, rios de planalto apresentam correnteza mais forte. Se a correnteza é mais forte, se a força da água é maior, então o potencial para gerar energia elétrica é maior. Está entendendo a relação? Que rios de planalto têm maior potencial para gerar energia elétrica através de usinas hidrelétricas. E rio de planície? Planície, né, relevo plano e baixo? Rio de planície, correnteza mais fraca. Correnteza mais fraca, o potencial energético é menor. Ou seja, Tocantins é um rio de planalto, tem 7 usinas hidrelétricas instaladas em seu leito. O rio Araguaia é um rio de planície, não tem nenhuma usina instalada em seu leito. Compreendeu aí? Professor, você quer dizer que em rio de planície não pode construir usina? Pode. Só que, se o rio tem uma correnteza mais fraca, a força da água é menor, o potencial para gerar energia é menor. Se o rio é de planície, o relevo da região é plano. Se o relevo da região de planície é plano, você construir uma represa, a área alagada é gigantesca, porque o relevo é tudo plano, certo? Então, em rios de planície, potencial energético é menor e o impacto ambiental com a geração do lago é muito maior. Agora, rios de planalto, o relevo é mais acidentado, então vai fazer o quê? Vai ter maior correnteza, vai gerar mais energia, ter maior potencial energético com impacto ambiental menor, porque o relevo não é plano ao redor.
entender aí a situação do Rio de Planalto Planície? Professor, o que mais eu tenho que saber sobre esses rios? Usinas hidrelétricas que se encontram no Rio Tocantins. Você tem que saber o nome delas. Tem que saber o nome delas. De todas elas, 7 usinas hidrelétricas no Rio Tocantins. Dessas 7, eu tenho que saber quais se encontram dentro do estado do Tocantins e quais não envolvem o estado do Tocantins. Está no Rio Tocantins, porém lá em Goiás ou lá no Pará. Tá achando que é fácil? Rapadura só é doce, coleguinhas. Vamos lá, professor, concurso da Polícia Penal. Necessidade existe, Jackson. Tenho cobrado para que ocorra também. E vai acontecer o concurso da Penal, viu? Questão de tempo. Professor, fale um pouco sobre as tribos, por favor. Eu tenho eu acho que das aulas que eu vou disponibilizando para vocês, mando o WhatsApp, que eu mando algumas pílulas de aulas com duração de 2, 3, 4, 5 minutos, 7 minutos, para que vocês possam ver o videozinho compactado, né, sobre assuntos específicos e ajudar vocês aí nas provas. Eu acho que tem um videozinho aí sobre tribo também que vai ajudar, tá, Fragozinho? Nária Cris, boa noite, seja bem-vinda. Ricardo Salles, que live maravilhosa, não sabia desse feito. Ricardo, que bacana. Não sei se tá PE aí de padre ou PE porque é pernambucano, mas seja bem-vindo, viu? Maria Cida, direto de Araguaína, seja bem-vinda. Ana Soares, boa noite, sou de Santa Bárbara, setor Santa Bárbara, em Taquaralto. Seja muito bem-vindo, passei aí agora há pouco, por isso que chega atrasado. Deixa eu ver. Grolo, Ronivon Lima, prof, será que vai ter redação para a Guarda Metropolitana? Tem que esperar o edital, viu? Tudo isso vai ser mediante edital. Antes é só especulação. Professor, teve na prova de 2002 ou de 2007. Gente, não é porque teve lá atrás que vai ter agora. Tem que esperar edital, fica tranquilo. Mas é claro, se teve, dá um indício muito forte que pode ocorrer agora. Só não é 100%. Boa noite, Vanderli de Araguaína. Seja bem-vindo, viu, Vanderli? Charles Alves, professor. Prof, responde se aqui foi capitania. Não entendi. Se aqui foi capitania? Grão-Pará e Maranhão. Físio Castro, professor, explica um pouco sobre massa de ar quente e fria referente ao Lago do Lajeado. Não tem essa massa de ar quente e fria, muita gente especula sobre esse lago. O lago ele forma um espelho especial para Palmas, tá? Porque depois das 15h30 o sol reflete, a cidade de Palmas está à direita do lago, ok? Palmas está a leste do lago, então o sol nasce a leste e se põe a oeste. É como se Palmas estivesse aqui na altura do meu nariz. Certo? Meio-dia está passando aqui, 15h30 o sol está aqui. Então ele bate sobre o lago que está aqui do lado de Palmas e reflete sobre a cidade. Gera um pouco de incômodo para quem está dirigindo, pegando uma avenida sentido leste-oeste, sentido ao lago, gera um pouco de incômodo. Promove maior absorção de raio solar, principalmente nos prédios que ficam ali de frente à Orla da Graciosa. Mas a cidade em si eleva minimamente, mas uma sensação de aumento de temperatura. Isso ocorre, ok? Zilma, boa noite. Ivanilton Jalapão, boa noite, direto de Jalapão, seja bem-vindo. Neto Monteiro, professor, abraço. Monteiro do NOC, Neto, lá da Penal, seja bem-vindo, meu amigo. Muito, muito bem-vindo. Miraci, prof, eu não recebi. Manda um zap aí para mim, para encaminhar, porque às vezes, se você já enviou e eu não cheguei a te enviar, ou foi a um curto espaço de tempo, eu não tive tempo ainda, hoje que eu digo, ou passou batido mesmo. Manda novamente, por favor. Prof, boa noite. Alguma novidade sobre o concurso Polícia Civil? E ele vai sair, semestre que vem eu acredito, tá? Suiane, eu quero a apostila, manda aí pra mim, Suiane, um oi. Não esqueça de mandar o nome de vocês e a cidade de onde vocês são, tá? Beth Franca, professor, Elizabeth Pindoram, vem dar aula aqui pra nós. Beth, tô devendo essa aula aí pra vocês, viu? Tô devendo mesmo. Vamos organizar, vou aí pra fazer a aula. E é claro, aproveitar pra ir lá na Lagoa do Japonês um pouquinho para descansar, curtir. Júlio, boa noite, aqui onde moro no Bico Papagaio. Ana Luísa, professor de Natividade, seja bem-vinda. Eutiene, lá de Araguaína, tudo bem, Eutiene, como está? Ok, vamos continuar aqui a nossa live, tá? Meninos, falamos um pouquinho então, só relembrando, refrescando para a gente dar continuidade.
que nos Tocantins 87% cerrado, 10% floresta amazônica. A floresta amazônica pega o Vale do Rio Araguaia, divisa com o estado do Pará, até o Bico do Papagaio, que o clima Tocantins é tropical semiúmido, tropical continental, que a região mais seca é a região sudeste, envolvendo divisa com Goiás e Bahia, e que a região mais chuvosa é a divisa com o Pará, que na região do oeste do Tocantins, a norte e nordeste da Ilha do Bananal, eu tenho o Parque Estadual do Cantão, que é semelhante às características do Pantanal Mato-Grossense, que na parte leste eu tenho o Jalapão, que o Jalapão envolve 8 municípios, eu não tinha falado isso, 8 municípios do estado do Tocantins, tá? Cerca de 12%, 12,4% do Tocantins é a região do Jalapão. Teve uma prova que perguntava isso. Qual percentual do estado do Tocantins é ocupado pelo Parque Estadual do Jalapão? Gente, o Jalapão envolve 12,4% do Tocantins. Na prova ele te dava alternativas. A, 10%, B, 20%, 30%, 40% ou 50%. A resposta que mais se aproximava ali era 10%, porque é 12,4%, ok? Cerca de 34 mil quilômetros quadrados é a área do Jalapão. Ok. Professor, em relação, agora, falei do clima um pouquinho, fala um pouquinho sobre o tipo de solo que nós temos no estado. Olha, o tipo de solo Tocantins é um solo ácido e de baixa fertilidade. Latossolo é o solo predominante no Tocantins. O que é latossolo, professor? É um solo ácido e de baixa fertilidade. Professor, o que quer dizer um solo ácido? É quando o pH do solo é inferior a 7. O pH ele varia de 0 a 14. 7 é um pH neutro, está aqui no meio. Acima de 7 é básico, abaixo de 7 é ácido. Para corrigir a acidez do solo, se faz a calcarização do solo, ou calagem do solo. Você pega calcário, pó de calcário, mistura com a terra e naturalmente o pH, que era 4, 4,5, 5, 5,5, esse pH vai sendo corrigido, podendo chegar à neutralidade de 7, favorecendo assim o desenvolvimento da agricultura. Aí eu pergunto, o Tocantins produz muito? Produz. Produz para exportação? Com certeza. A soja é o carro-chefe da exportação tocantinense. Mais de 70% da exportação do Tocantins é soja. Professor, e como é que o Tocantins produz tanta soja tendo um solo ácido e de baixa fertilidade? Bom, o solo é ácido, mas você vai corrigir a acidez. É de baixa fertilidade, é só você adubar o solo com o que o solo precisa de acordo com o cultivo agrícola. Professor, então isso faz com que nós tenhamos uma grande produtividade. Exatamente isso. Professor, qual é o mineral mais extraído do subsolo tocantinense? É ouro? É esmeralda ou é calcário? Disparado é calcário. De norte a sul do Tocantins, nós temos áreas de produção de calcário. E por que é produzido em grande quantidade? Porque é utilizado na correção do solo para desenvolvimento agrícola. Por isso que o calcário é extraído em grande quantidade. Região sudeste tem, na região sudoeste tem, na região oeste tem, na região nordeste tem, na região noroeste tem. Quer dizer, em diversas regiões do Tocantins tem produção de calcário. Tá compreendendo aí? O Vinícius Jacuno está falando, Rio Tocantins nasce em Formosa, Goiás? Não nasce em Formosa, não é lá. Formosa fica a norte do Distrito Federal. Falava-se muito que o Rio Tocantins nascia no município de Planaltina de Goiás. Hoje já temos estudos que falam de nascentes, porque ali você tem diversos rios pequenos que se encontram, tá? E uma das vertentes é a que nasce em Planaltina de Goiás, mas tem outros rios cuja nascente ocorre dentro do próprio Distrito Federal que se encontra com essa que nasce em Planaltina de Goiás. Então hoje nós temos nascentes ali que se unem muito pequenas ainda, formando o Rio Tocantins. Então envolve o Distrito. Fica a mensagem, tá? Emília que tá me ligando aqui, ó. Não sei se é a aluna que ligou sem querer, mas vamos ver daqui a pouquinho. Raione Romão, só mandaram uma mensagem no WhatsApp que está fixado no comentário, ok, para receber o material. Ok, boa noite. Leonardo Rosa Pérez, boa noite. Sônia Rodrigues, Sônia é o nome de minha querida mãe, boa noite, Sônia. Suiane, prof, sabe tudo, rapaz, sabe nada. Eu acho engraçado minha filhinha, Cecília, tem 4 aninhos. Aí ela fica me perguntando um monte de coisa, cara, um monte de coisa. E eu falo assim, Cecília, papai não sabe. Sabe sim, papai é professor, papai sabe tudo. Aí eu levo ela na escola, praticamente, eu gosto muito de levar e buscar. E minha esposa estudando muito e eu organizei meu tempo para eu fazer essa atividade com ela, de levar e buscar na escola.
Aí quando chega lá, que tem oportunidade, na frente de algum coleguinha dela, ela fala assim, meu pai sabe tudo, meu pai é professor. Ah, meu Deus, orgulho do papai, linda demais. Ok, tá só xodozando aqui minha filha, né? Claudiana de Paraná, boa noite. Vanilton Jalapão, preciso aprimorar o meu conhecimento sobre Planalto Planície, porque os turistas me interrogam muito sobre a Serra do Espírito Santo no Jalapão. Coloca na sua cabeça então o seguinte, Vanilton, toda serra é relevo de Planalto, tá? Toda serra é relevo de Planalto. Você pensando assim, quando ele falar que essa serra é Planalto, é Planalto, ok? E outra coisa, a região à direita do Rio Tocantins, ela normalmente não tem planície não. Então, como você vai para a região do Jalapão, é tudo relevo de Planalto ali. Pode ir tranquilo, com fé que vai dar certo. Não é relevo de planície lá não. Professor, mesmo sendo plano, Planalto não é relevo só acidentado. Tanto acidentado como relevo plano, você tem ali relevo de Planalto. Ok? Tranquilo. Professor Paulo Gel, primeira vez que estou assistindo, aula top. Ô Paulo, muito obrigado, meu amigo. Ainda mais vindo de um colega de trabalho, de profissão. Seja bem-vindo sempre. E quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram, tá? O Javan, professor Palmas, está em que ranking na extensão territorial entre os demais municípios? Nossa, está lá embaixo, o Javan. Palmas tem uma extensão territorial muito pequena, porque Palmas surgiu a partir de um pedacinho de Porto Nacional, só para você ter uma noção. Então não entra nesse ranking não, porque o ranking vai pegar os municípios de maior extensão, que aí tem destaque, é claro, Formoso do Araguaia, tem destaque o município de Lizarda, tem destaque o município de... fugiu Paranã. São municípios que envolvem, no Jalapão, Mateiros também tem uma área muito grande, são municípios que envolvem a extensão, São Félix é uma área grande, certo? Palmas não é piada, o território de Palmas a nível de, comparando com os demais municípios. Divino Rodrigues, seria ter tido aulas com você, eu sou apaixonado por história e geografia. Divino, tá tendo agora, meu amigo. Professor Gleidson Soares, peguei várias caronas contigo naquele ponto de carona em Taquaralto para ir para o FT de Porto. Gratidão, que bacana, viu? Fico muito feliz. Mamãe e papai também iam muito ali para Monte do Carmo toda semana e davam carona para os alunos. Muito, muito bom. Se pode, meu amigo, faça, ajude. Juliana Nonato, boa noite, prof. Passando para agradecer a você, passei na Unitins de Casiara. Uma das suas dicas me ajudou muito, colocar no papel no meu quarto sobre os estados que faz divisa com Tocantins e outros. Obrigado, que bacana, viu, Juliana? Muito, muito bom, parabéns para ti. Meninos, vou colocar uma coisinha na cabeça de vocês. A Juliana mencionou algo aqui. Eu costumo brincar falando para os meus alunos, e é uma brincadeira, mas falando coisa séria, tá? Quando você coloca dicas, que é o que a Juliana está falando aqui, pega papelzinhos, lembretes e coloca na parede, coloca em diversos pontos, isso vai ajudar demais você. Agora, tem um local específico que para mim é top da galáxia, para você colocar um papelzinho ali grudado, porque todo dia você vai ver, mesmo não querendo, você vai ver e vai memorizar o que está ali. Sabe onde é? No banheiro, na parede, em frente ao vaso. Todo dia você vai sentar para dar aquela cagada, meu colega. E quando você tá ali, não leva celular não, por favor. Fica só olhando o mapa do Tocantins com a localização das cidades. Leva esse mapa do Tocantins ali para frente do vaso. Todo dia. Sabe por quê? Vou te informar como é que algumas questões são abordadas. Teve questão que pedia assim, marca alternativa que apresenta apenas municípios em solo tocantinense. Aí você fica, professor, é fácil demais. Araguaína, Gurupi, Porto Paraíso, Palmas. Não. E se ele falar no município de Babassulândia? E se ele falar no município de Taipas? Se ele falar em Conceição do Araguaia? Conceição do Araguaia é Tocantins ou é Goiás? É Goiás ou é Mato Grosso? É Mato Grosso ou é Pará? Tá entendendo? Se ele fala em Santa Teresa? E se ele falar em Santa Terezinha? E se ele falar em Palmeirante? Tá entendendo? Praia Norte. Você tá entendendo que às vezes municípios maiores você sabe, municípios da sua região você sabe, mas quando pega outras regiões de Tocantins você já fica na dúvida? Sandolândia. Tem uma colega aqui de Sandolândia. Araguaçu. Arapoema. E aí? E agora, José? Então, município no estado de Tocantins é questão de prova. Municípios às margens do rio Tocantins, portos fluviais, como falo na prova, é questão de prova. Município às margens do rio Araguaia, ou portos fluviais do rio Araguaia, é questão de prova. Município localizado às margens da BR-153,
Já foi questão de prova. Municípios por onde passa a ferrovia Norte-Sul, questão de prova. Professor, falando em ferrovia Norte-Sul, e essa questão de municípios que ele fala em Porto Seco, né? É como assim que ele aborda. Os portos secos ao longo da ferrovia em solo tocantinense. Sabe como é que facilita você olhar alternativas e identificar? A ferrovia Norte-Sul, ela passa entre o Rio Tocantins e a BR-153. Aqui eu tenho o Rio, aqui eu tenho a BR. Ela passa entre o Rio e a BR. Se você sabe os municípios localizados nesse trecho Rio-BR, você vai ter grande chance de acertar por eliminatória. Grande chance de acertar. Você sabe que Dianópolis está lá no Sudeste, está errado. Falou numa cidade que está à margem do Rio Araguaia, está errado. Quer dizer, você tem uma noção aproximada para encontrar os municípios por onde tem portos secos. Ok? Tranquilo entender isso aí? Fácil demais, demais. Ok? Eu sou quase todo concurso, falo da Guerrilha do Araguaia também, né? Não quase todo, mas ela costuma ser mencionada assim, Rony. Bom, você está certo. Mila Oliveira, boa noite. Mila, aqui da Urine 3, seja bem-vinda. Mila, segue aí no Instagram. São 172, já tivemos nessa live mais de 190, não sei se chegou ao pico de 200 assistindo simultâneo. Quem não está seguindo, por favor, segue no Instagram, toda terça-feira. E entra lá no meu canal do YouTube também, porque lá tem dezenas, para não dizer centenas de aulas gravadas que eu deixo disponível para vocês. O Arlane, professor, pode fazer uma breve introdução sobre a história da capital do Tocantins? Arlane, acho que você é do Colégio Militar, né? Vou falar rapidamente, tá? Palmas. Professor, de onde é que surge esse nome? Esse nome vem daquela que foi construída para ser a capital da Comarca do Norte. Professor, o que foi mesmo esse negócio de Comarca do Norte? Gente, Goiás, em 1809, através de Joaquim Teutônio Segurado, que deu nome à maior avenida de Palmas, em 1809, Dom João VI, rei de Portugal, criou a Comarca do Norte, dividiu Goiás em duas partes, Comarca do Norte e Comarca do Sul, o que antes era tudo província de Goiás. E aí, professor? E aí essa Comarca do Norte, criada em 1809, começaram a construir uma cidade no sul da Comarca do Norte, começou a construir uma vila para ser a capital da Comarca do Norte. Escolheram inicialmente Natividade para ser a capital provisória, enquanto construía essa vilazinha. Professor, e essa vila, qual o nome dela? Vila de São João da Palma. A Vila de São João da Palma foi construída para ser a capital da Comarca do Norte. Porém, a Vila de São João da Palma não chegou a se tornar a capital. A Comarca do Norte não é que não chegou a se tornar. Sim, foi, mas um curto espaço de tempo. A Comarca do Norte ela só existiu durante 15 anos. Depois de 15 anos apagou a Comarca do Norte e voltou a ser tudo Goiás. A Comarca do Norte teve como capital provisória Natividade, teve aquela construída para ser a capital, que era para ser definitiva, a Vila de São João da Palma, atual município de Paranã, tá? Professor, e daí? E daí que o nome de Paranã era Vila de São João da Palma. Paranã, ou Vila de São João da Palma, foi construída para ser a capital. Isso em 1809. Aí eu pergunto a vocês, o Tocantins foi criado em 88? Foi. Uma vez criado o estado do Tocantins, escolheu qual cidade para ser capital provisória? Miracema do Norte, hoje chamada Miracema do Tocantins. Tá, professor? E Miracema, enquanto era capital, começaram a construir uma cidade para ser a capital definitiva, Palmas. E de onde é que veio o nome de Palmas? Daquela que foi construída para ser a capital da Comarca do Norte, da Vila de São João da Palma. Entendeu a origem do nome de Palmas? Que vem da Vila de São João da Palma, atual Paraná, que foi construída para ser também capital. Uma breve introdução, Marlane. Tranquilo? Mais sobre Palmas? Na próxima aula a gente vê. Agora, meninos, coloca uma coisa na cabecinha de vocês, tá? O Arlane e todos vocês que estão aqui. Eu vou ver, já que a prova da Unitins é no fim de semana. Eu não vou ver não, porque eu acho que sábado eu tenho compromisso o dia inteiro. Acho que não vai rolar de eu fazer uma aula no sábado. Se conseguir algum dia à noite aí, eu aviso pelo Instagram e aviso para os meus contatos no WhatsApp. Por isso que eu peço o contato de vocês, fala de onde é que eu saio mandando mensagem aí para vocês participarem. Mas vamos lá, voltando aqui à questão. Pois sobre você que está tentando vestibular, que está tentando concurso, coloca uma coisinha na cabeça de vocês. Aqui, ó, é o que determina a sua vitória ou a sua derrota. Como assim, professor?
Se você acredita que é possível, você vai estudar, se dedicar, vai construir o seu tempo, a sua dedicação e você vai vencer. Se vai ser na primeira prova, na segunda ou na terceira, é questão de tempo. Mas aqui está claro para você que o seu objetivo tem que ser alcançado e você vai alcançar. Agora, da mesma forma, se aqui disser para você que é difícil demais, você vai achar que é difícil. Você não vai estudar, você não vai se dedicar e você não vai conseguir. Então, coloca na sua cabeça que é possível, que você vai conseguir, porque você vai conseguir. Você entra numa fila e toda a fila anda. Uma hora vai chegar a sua vez. É simples assim. Se você não sai da fila, se você não desiste, uma hora chega a sua vez. Chega a sua vez para o concurso da Penal, para o concurso da Assembleia, para o concurso do Tribunal de Contas, para o concurso do Tribunal de Justiça, para o vestibular de Direito, de Geografia e de Medicina, se quiser. Certo? É só você acreditar que é possível. Eu acredito que é possível. Você também? É o que eu espero. Está aqui até agora. É sinal de que acredita. Lá em casa, nós somos 7. Coloque isso na sua mente. Nós somos 7 filhos. 7 filhos lá de Monte do Carmo. De Monte do Carmo. 40 quilômetros de Porto Nacional, no caminho para o Jalapão. Nascia em Porto e voltava para Monte do Carmo. Nascia em Porto e voltava para Monte do Carmo. Meu irmão mais velho que nasceu em Paraíso. Meus avós maternos eram pioneiros, foram pioneiros em Paraíso. Mas o restante da família é de Porto Nacional. E nós saímos de lá, de Monte do Carmo. Os 7 fizeram faculdade, os 7 em federais e 6 são concursados. Se nós conseguimos, por que vocês não conseguem? Tá entendendo? Se a nossa dificuldade era ainda maior, de uma realidade financeira, de uma realidade socioeconômica, de uma realidade de dificuldade mesmo, foi possível porque acreditava e só porque acreditava. Uma vez que acredita, corre atrás, faz por onde que vai dar certo. Eu acredito em você, acredite em si, porque vai dar certo. Entenderam aí? Meninos, agora, diz aí de que cidade vocês são, só para eu fazer a despedida aqui, mencionando a cidade que vocês se encontram. Manda um WhatsApp aí para mim, falando o seu nome e a cidade e pedindo material, certo? E toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Vinícius Marciano, o Rio Azuis sobre as águas do Rio Tocantins, Araguaia, as faixas azuis apontadas para cima do brasão. Do estado representa também, né, professor? Sim, Vinícius. O brasão do estado de Tocantins, meninos, tem embaixo do sol, o sol está aqui no meio do brasão, tá? E aqui abaixo do sol tem um encontro, 2 faixas azuis. É o encontro do Rio Tocantins Araguaia, certo? A prova fala assim, é o encontro do Rio Tocantins Araguaia, tá correto. É a confluência dos rios Tocantins Araguaia, tá correto. Simboliza a bacia Tocantins Araguaia, tá correto. Simboliza o elemento água. As 2 faixas azuis no brasão, tá correto do mesmo jeito. Assim como o azul na bandeira Tocantins é o elemento água, é a bacia Tocantins Araguaia, a riqueza hídrica do estado. Independente da forma que seja abordado, é sobre a água que estamos falando. Marco Felipe, professor, na criação de Palmas, o Siqueira já planejou em construir o lago? Não. O lago veio em outro momento, devido a uma necessidade do Brasil. Entendeu? Siqueira não tinha esse estudo, se era viável a construção do lago aqui próximo, mas os estudos, é claro, ele teve a informação privilegiada posterior à criação, ou a informação de que existia uma possibilidade ou potencial. Quando você vai para construir uma cidade, o que acontece? Os órgãos do governo veem aqui, aqui nós temos a possibilidade, um potencial para uma possível construção de usina lá na frente, então talvez possamos afastar um pouco mais aqui a cidade, mas a informação que Siqueira tinha e escolheu aqui por causa de um lago seria criado, não foi nesse propósito. Iape Azul, chegando agora do cursinho, meu amigo, continua firme aí no estudo, viu, que dá certo. Helena também, cheguei atrasada hoje, Helena, mas eu deixo salva para ti e para todos os alunos que estão chegando atrasados e querem assistir, tá? Bebela, seja bem-vinda. Augusta Aires, boa noite. Erismar lá da Casa Azul, sim, Erismar. Chara Halarai, acho que é isso, desculpa se eu errei aí a pronúncia. Ok. Quem colonizou Tocantins? Meu Deus do céu, fui eu. Foi Siqueira Campos. Não. Meninos, o Tocantins, é claro, assim como o Brasil, os primeiros povos que aqui estavam eram os indígenas. Lembrando a vocês que se na prova for mencionado que antes da descoberta do ouro, descobriram o ouro no século XVIII, mas no século XVII os franceses já vieram aqui no Tocantins, antigo norte de Goiás. Subiram o rio Tocantins, os rios Tocantins e Araguaia, fundaram São Luís e resolveram subir o rio adentrando no interior do país. Só não fixaram aqui porque não encontraram riquezas na época. Então eles primeiro vieram, depois vieram
os portugueses, descendentes de portugueses e assim por diante, certo? Mestiços, mamelucos, cafusos se unindo aí com os indígenas, promovendo o povoamento da nossa região. Karina Bruni, filhos são bênçãos, sim. Cadê ela? Tá perguntando a Drica Ribeiro. Hoje ela foi dormir na casa da vovó. A mãe dela estava estudando para as provas, não podia ficar com ela, e eu tive que ir a Porto. Eu ia levar ela para Porto, e a avó dela falou, não, deixa ela aqui. E ela tava lá, papai, deixa eu dormir na vovó hoje, deixa eu dormir na vovó hoje. E aí, deixei, né? Bebê, ela é sua cara. Fala baixo, porque minha esposa acha que parece com ela. Mas eu acho que é a minha cara mesmo. Vamos lá, deixa eu até ver se eu tenho uma fotinha aqui para mostrar. Para quem não conhece ainda. Olha aqui, ó. Mas não ficou coberta ali. Não, deixa eu desativar os comentários aqui. Que aí vocês vão ver direitinho. A minha pequena. Rapidamente. Olha aí, ó. Coisa mais linda do pai, gente. Uma coisa mais linda. Mas a mãe disse que é parecida com ela. Sei não, hein? Vamos ativar comentário. Ok. Deixa eu tirar essa foto. Vamos lá, meninos. Vai ter concurso na área judicial. Olha, é para ter concurso do Ministério Público, viu? Eu cobro o Ministério Público para fazer concurso em outros órgãos e tem que cobrar também para ter concurso por lá. Karen Bruni, Pium é uma região muito grande. Pium é um município gigantesco. E ó, um detalhe, tá, Cariana? O município de Pium já pertenceu a Porto. Pium, Lagoa da Confusão, Paraíso do Tocantins, Gurupi, tudo já pertenceu ao município de Porto Nacional. Esses municípios envolvendo aí essa região oeste, rapaz, Porto Nacional já foi um dos maiores municípios do Brasil. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver, o Fábio de Barreiras, área de Palmas, 2.745 km², sim. Emerson Leite, seja bem-vindo, de Rio de Janeiro, vou estar em Porto Nacional em dezembro, seja bem-vindo à minha cidade natal. Zulmira, aula maravilhosa, professor incrível, muito obrigado, Zulmira. Lília no banheiro, meu Deus, o pessoal do Cesup, seja bem-vindo. Chara, tá, Eliane, boa noite, Etienne, boa noite, Luísa Jesus, boa noite, Ana Luísa, boa noite, Adeilson Brito, boa noite, Raione Human, boa noite, Giovanni Rocha, boa noite. Tem gente que não caga todo dia, professor. Toma laxante, toma Gutalax, que isso aí vai resolver seu problema, viu, Deli? Ok. Ali, já fiz isso quando eu estudava no ensino médio. Fez o quê? Cagou? Não, minha filha, toma laxante. Não, tô brincando, eu sei. Você fazia isso de colar as coisas na parede, né? Calma. Luísa Jesus do Pará. Cagada de milhões. Olha o Silvio aí. Dica da noite, o professor imprime na Lan House, imprime o mapa do Tocantins certinho. Depende do mapa que você for tentar fazer a impressão. Mas tem papelaria que ele tem um mapa do Tocantins já com mais qualidade. Mas se você for procurar, pesquisa assim, mapa rodoviário do Tocantins. Tá? Mapa rodoviário Tocantins, que ele vai te dar as cidades do estado, é importante você saber. De repente você rabisca no mapa ali localização de tribo indígena ou coisa mais importante que você queira, ok? Na Unir de Paraíso desse domingo caiu uma questão assim, com o mapa do Tocantins marcar as que eram, olha aí, viu? Giovanni falando. Valeu, já vamos, meninos. Ok, vamos ficando por aqui. Físio Cássio, lembro quando o professor passou na minha casa, tivemos uma boa conversa, acho que você lembra. Sou Daniel, casado com a prima do Edilson do IFTO, lembro sim, como é que você tá? Show de bola, Daniel. A Zilma falando Palmeirante, tem Porto Seco? Tem, Porto Seco tá Ferrovia Norte-Sul. Meninos, vamos fechar por aqui então? Beijo pra vocês, segue aí no Instagram, segue. Lá de Pium, Palmas, muita gente, Casiara, show de bola. Porto Nacional, muito bom. Dianópolis aqui presente, sou do Pará, em São Domingos do Araguaia. Gabi, que bacana, viu? Seja bem-vinda. Ok, meninos. Lindalva de Goiânia, seja bem-vindo. Lindalva, Emerson do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Porto Nacional, Luzimangues de Palmas, muita gente aqui. Show. Fica com Deus. Até nossa próxima aula ao vivo aqui pelo Instagram, toda terça-feira às 22 horas. Terça-feira que vem eu não vou estar aqui no Tocantins. Eu vou tentar fazer a live de algum outro lugar, mas ela vai dar certo.
de Pium também aqui presente. Mamãe morou em Pium quando era criança. Meninos, beijo no coração, fiquem com Deus. Terça-feira da semana que vem, às 22 horas, aqui pelo Instagram, manda um oi aí pelo WhatsApp. Viu, Raíssa Jorge? Manda um oi, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Manda um oi para o WhatsApp para vocês receberem gratuitamente a apostila de Geografia e História do Tocantins atualizada e, é claro, alguns vídeos para ajudar vocês no conhecimento. Ok? Beijo, obrigado por tudo, obrigado pela presença. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.